Fala, Tinkers! Seguimos aí para o terceiro vídeo de resolução das questões de biologia da FUVEST 2021. Bora! O gráfico a seguir mostra como é a taxa de crescimento das populações de 5 espécies diferentes de bactérias em relação à temperatura. Então, quando a gente olha para esse gráfico, a gente enxerga a taxa de crescimento das populações no eixo Y, a temperatura no eixo X, e a gente encontra o gráfico do metabolismo de 5 espécies: espécie 1, espécie 2, espécie 3, espécie 4 e espécie 5. Com base no gráfico, responda letra A. Considerando a temperatura média dos mamíferos como sendo semelhante à humana, quais espécies podem ser simbióticas com mamíferos? A gente tem que observar o máximo das velocidades de reações, né? O gráfico em que o metabolismo tem um pico na mesma temperatura que o corpo humano, que tá aqui, né? Na faixa de 36,5 37 graus. Então, a gente percebe que a espécie 1 é a espécie que pode ser simbiótica à espécie humana. Tudo bem? Letra B. Considerando intervalos de 5 graus, por exemplo, de 0 a 5, 5 a 10, etc. Quais os intervalos de temperatura apresentam maior diversidade de bactérias? Então, eu preciso olhar para esse gráfico agora e encontrar o intervalo em que eu tenho maior quantidade de espécies que podem sobreviver na mesma faixa de temperatura. Vamos seguir aqui pelo eixo X. Quando a gente considera aqui, ó, de 45 para 50, olha que bacana. Eu tenho a espécie 5, eu tenho a espécie 1, eu tenho a espécie 4 e eu tenho a espécie 3. 1, 3, 5 e 4 são capazes de sobreviver no intervalo de 45 a 50 graus, sendo esse, então, o intervalo de máxima diversidade de bactérias. Tudo bem? E na letra C, quais espécies não sobreviveriam à temperatura ambiental de 65 graus? Bora lá para o gráfico de novo. A 65 graus, eu só tenho a sobrevivência da espécie 5 e da espécie 3. Então, não sobreviveriam aqui a espécie 1, a espécie 2 e a espécie 4. E ele termina a letra C perguntando, né, uma segunda parte. Cite um processo fisiológico bioquímico que ocorre com macromoléculas e que impede a sobrevivência dessas espécies. Certamente, a vida é possível por conta das enzimas que são catalisadores biológicos, que regulam a atividade das reações químicas aí no metabolismo, né, mesmo de uma bactéria, de qualquer ser vivo. Nesse caso, quando eu tenho uma alteração da temperatura, as enzimas param de funcionar. Então, o problema é sempre a desnaturação das enzimas por conta da variação de temperatura, que é muito diferente da temperatura ótima. Fer, mas como é que eu vou colocar isso numa resposta aberta? Tá aí, ó. Escrevi para ajudar vocês aí a pensar como apresentar aquela resposta bacana para o avaliador achar que a vaga pode ser sua. Pode não, deve ser sua. Então, olha só, letra A. A temperatura humana é de cerca de 36,5 e a bactéria que poderia ser simbiótica ao ser humano é a espécie 1. Veja que eu até usei elementos da pergunta, mas eu não copiei a pergunta. Por favor, o seu avaliador, ele sabe qual é a pergunta. Ele espera de você a resposta. Na letra B, uma resposta que eu considero bacana seria assim: o intervalo de temperatura que apresenta maior diversidade de bactérias é entre 45 e 50 graus, em que encontram-se as espécies 1, 3, 4 e 5 desenvolvendo-se. Porque é nesse intervalo de temperatura que essas 4 espécies conseguem sobreviver e se desenvolver e ter toda a atividade metabólica aí necessária para a sua sobrevivência. E na letra C, as bactérias 1, 2 e 4 não sobreviveriam. E eu continuo para a segunda parte. A morte dessas espécies está associada à desnaturação das enzimas, que são catalisadores biológicos e regulam as reações metabólicas. Tudo bem? Então, olha só, são exemplos, né? 3 exemplos aí de possibilidade de resposta, que na minha opinião agradaria ao seu avaliador e diria para ele: puxa, passa essa vaga para mim que eu mereço.
Ó, um grande beijo, espero ter ajudado. Vamos para a próxima? Me segue aí no canal.